Hoje nós temos que sair dessa aula sabendo o que é um trapézio, o que faz uma figura ser um trapézio, o que faz uma figura ser considerada um chamado paralelogramo, olha só, paralelogramo, o que faz a figura ser chamada de retângulo, o que faz o quadrilátero ser chamado de losango. Cuidado que tem gente que fala losango, não é losango, é losango, tá certo? E você tem que saber também o que é um quadrado. Gente, se nós sairmos do encontro de hoje com esse objetivo cumprido, cara, é só partir para o abraço. Preste atenção. Primeiro, todas essas figuras que eu anotei aqui na lousa têm um ponto em comum. Que ponto é esse? Todas elas são quadriláteros. Feito. Todas essas figuras são quadriláteros. Que característica faz com que essas moças possam ser consideradas quadriláteros? É simples, gente. Todas elas têm 4 lados. No entanto, tem características que as diferenciam. E eu vou mostrar agora para vocês. Eu vou fazer alguns desenhos aqui que vão nos ajudar a entender o que é trapézio. Eu quero que vocês possam ir examinando esses desenhos que eu estou fazendo. Já vão olhando e vão pensando, poxa, esse é trapézio, esse não é trapézio, então eu quero que você pense um pouquinho nesse sentido. E aí eu amplio a minha pergunta agora. Quais dessas figuras são trapézios? Quais delas eu posso considerar trapézio? Talvez algumas pessoas estejam pensando, só a primeira? Ou a primeira e a segunda? Ou todas? Não sei. Eu vou dar a definição do trapézio para você agora e depois dela eu tenho certeza que vai ser fácil escolher qual dessas é trapézio. Para ser um trapézio, gente, eu preciso ter 2 lados paralelos. Olha o que o professor está falando, 2 lados paralelos. Em outras palavras, é eu buscar ter um par de lados paralelos. E aí, você vai notar que isso acontece em todas as figuras. Se você olha a primeira aqui, ó, esse lado é paralelo a esse. Quando olha a segunda, esse lado é paralelo a esse. Esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. Como esse paralelismo acontece em todas elas, eu posso considerar que todas elas são trapézios. Não é fácil? No entanto, tem algumas características dos trapézios que são super válidas. Ou seja, o que eu falar a partir de agora vale para todas essas figurinhas. Os 2 lados que são paralelos, nós vamos estar chamando de bases, tá certo? Claro que tem alguns casos que tem mais do que 2, né? Então, quando eu olho, por exemplo, para esses 2 primeiros que eu coloquei aqui, eu tenho aqui, minha gente, uma base maior e eu tenho aqui uma base menor. A mesma coisa acontece nessa outra figurinha. Quando eu olho aqui para essa outra aqui, não existe isso. É uma base só, já que dos 2 lados eu tenho o mesmo tamanho. Então, quando eu olho para as 2 primeiras, eu tenho a medida de uma base maior e uma base menor. Um outro elemento muito importante de você entender no trapézio é a chamada altura. A altura do trapézio sempre vai ser o segmento que desce até a base formando 90 graus. Se não forma 90 graus, eu não posso considerar como altura. Tudo bem? Não é simples? Aí olha só, se eu olho para esse outro trapézio, que é o chamado trapézio retângulo, a altura vai ser o próprio lado dele. Por que isso acontece? Porque o ângulo formado com a base vai ser de 90 graus. Tá certo? Uma outra característica super importante a respeito do trapézio é o seguinte. Quando eu pego 2 ângulos que estão em bases diferentes, olha o que o professor está dizendo, hein? Bases diferentes, no entanto, 2 ângulos não opostos, ou seja, eu não posso pegar esse e o que está lá do outro lado. Falando desses 2 aqui, juntinhos. Eles são suplementares. O que significa serem suplementares? Significa que eles formam 180 graus. Tá certo? Fica ligadinho nisso, tá bom? É muito fácil de você estar entendendo esse processo. Então, trapézio é essa definição que eu estou trabalhando com um par de lados paralelos. Professor, o que faz uma figura ser considerada um paralelogramo? Galera, para ser um paralelogramo, o primeiro pré-requisito é que ele seja um trapézio, ou seja, que ele tenha um par de lados paralelos. No entanto, para ter essa característica, para ser chamado de paralelogramo, além de ter um par de lados paralelos, ele precisa ter outro par. Significa que ela vai ser um paralelogramo se tiver 2 pares de lados paralelos.
Ou seja, se esse lado é paralelo a esse, e se esse lado é paralelo a esse. Portanto, essas três figuras aqui inferiores são paralelogramos. Que característica específica o paralelogramo carrega? Algumas. Por exemplo, tudo que eu falei até agora da historinha dos ângulos suplementares continua valendo, porque todos esses são trapézios. No entanto, você vai notar que o paralelogramo, além dos lados serem paralelos, eles são congruentes. O que significa serem congruentes? Significa que eles são iguais, mesma medida. Esse lado é congruente a esse e esse lado é congruente a esse. Simples, hein? Muito tranquilo fazer esse trabalho, né, gente? Então é isso que eu quero que você perceba. Lado congruente. Tá certo? Perceba que isso vai acontecer aqui, aqui e aqui, bem tranquilo. Uma outra dica. Apenas nos paralelogramos, os ângulos opostos, eles formam 180 graus. Ou seja, os ângulos opostos, eles têm a mesma medida. Os que formam 180 graus são os adjacentes, como a gente viu agora há pouco. Os ângulos opostos, eles têm a mesma medida. Significa que eles são congruentes, tá certo? Só fazendo essa correçãozinha. Significa que esse ângulo tem a mesma medida desse, que esse ângulo tem a mesma medida desse, que esse ângulo tem a mesma medida desse, isso vai estar se repetindo, tá bom? Então, essas são as características básicas para eu poder considerar uma figura como um paralelogramo. Professor, quando é que eu considero uma figura como um retângulo? Preste atenção no nome. Retângulo. Ângulo reto. Ou seja, uma figura ela vai ser considerada um retângulo se ela tem 4 ângulos retos. Isso significa que aqui eu tenho um retângulo, veja bem, olha, e aqui eu também tenho um retângulo. 4 ângulos retos. Fácil demais, hein? Vai sair da aula de hoje entendendo todas as características dos quadriláteros. O que uma figura tem que ter para ela ser considerada um losango? Gente, para ser um losango, o quadrilátero tem que ter os 4 lados, vou usar uma palavrinha errada, tá? Os 4 lados iguais. No entanto, a palavrinha correta é congruentes. Significa que essa mocinha aqui, olha, por ter os 4 lados congruentes, ela é um losango. E essa daqui também. Só que você já deve ter percebido que isso daqui é um quadrado. E o que faz ele ser um quadrado? É um quadrado porque ao mesmo tempo é um retângulo e um losango. Como assim? Ele tem 4 lados iguais e 4 ângulos retos. E é bem fácil de resumir tudo isso que nós estamos estudando. Eu quero que percebam que existe um grupo que é o grupo dos quadriláteros, que tem 4 lados. Dentro desse grupo, nós temos os trapézios, que tem um par de lados paralelos. Dentro desse grupo, temos os paralelogramos, que tem 2 pares de lados paralelos. Os retângulos são aqueles que têm 4 ângulos retos. Os losangos, que são aqueles que têm 4 lados iguais. E aqui no meio, a interseção disso tudo, o único que recebe todas as características é o quadrado, que ele vai estar trabalhando tanto com ângulos retos quanto com lados iguais. Bacana, não é? Então, busca resumir isso daqui, busca anotar e treinar, porque o exercício é super importante.